Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu turno de estudo. Na aula de hoje, nós vamos estudar os artigos indefinidos, indefinite articles. Os artigos indefinidos, em inglês, são representados por a e am. Ambos apresentam a mesma tradução, e uma. Nós temos que tomar muito cuidado nessa definição, porque muitos alunos pensam que, pelo fato de termos dois artigos, a e am, o aluno pensa que a tem como tradução e am tem como tradução uma. Não, não está correto. Ambos têm a mesma tradução. Artigo A, tradução e uma. Am, tradução também e uma. Semanticamente, ambos apresentam a mesma função, mas cada um deles são usados de acordo com o som inicial da letra das palavras. Observe como eles são usados. O que significa dizer? Que pelo fato de termos dois artigos indefinidos em inglês, a e am, nós vamos aprender a usar a regra do artigo a e a regra do artigo am. Vamos aprender agora o uso do artigo a. Esse artigo é usado com substantivos que iniciam com som de, letra A, consoantes. Então, quando a palavra iniciar por qualquer consoante, nós devemos utilizar o artigo a. Vamos observar os exemplos. A car começa com a consoante C, então um carro, artigo A. A bus, um ônibus. A train, um trem. A table, uma mesa. A man, um homem. A pen, uma caneta. Então, toda vez que a palavra iniciar por uma consoante, nós devemos usar o artigo a. Palavras que iniciam com H, com som da consoante R. A maioria das palavras em inglês que começam com a letra H tem o som da consoante R, como nós dizemos o H aspirado. Vamos a alguns exemplos. A horse, um cavalo. A house, uma casa. A ham, um presunto. Então, as palavras em inglês que começarem com a letra H e que tiverem o som de R, isto é, que forem H aspirado, também nós devemos utilizar o artigo a. E agora prestem atenção no terceiro caso. São as palavras iniciadas com E, com a vogal E, mas desde que do E venha seguido da vogal U e também da vogal U seguido da consoante N. Vamos observar os exemplos. A European, um europeu. A University, uma universidade. A Unity, uma unidade. A Euphoria, uma euforia. Preste atenção nessa regra. Nós vamos estudar no próximo assunto, quando for relacionado ao uso do artigo am, que o artigo am vai ser iniciado quando a palavra começar com vogal. Porém, apesar dessas quatro palavras aqui, European, University, Unity e Euforia, começarem com vogal, ó, E, vogal U e vogal E. Quando a segunda letra, isso serve para todo tipo de palavra que iniciar com a letra E, e a segunda palavra for a vogal U, formando IU, e quando a palavra iniciar com a vogal U e a segunda letra for a consoante N, yun, apesar dessas palavras iniciarem por vogal, elas têm som de consoante. Então, nesse caso, palavras iniciadas com E, seguida da vogal U, e palavras iniciadas com a vogal U, seguidas da consoante N, você deve usar o artigo A. European, University, Unity, Euphoria. Por que isso? Porque sempre quando você tiver
esse encontro vocálico de E com U, ou encontro da vogal U com a consoante N, ao pronunciar em inglês essas palavras, ela tem um som da consoante Y. Por esse motivo, iniciamos com o artigo A. Agora, iremos aprender o uso do artigo am. Esse artigo é usado com substantivos que iniciam com som de vogais. Sempre que a palavra iniciar com uma vogal, devemos usar o artigo am. Vamos observar os exemplos. An apple, an elephant, an orange, an idiot, an umbrella. De acordo com a regra geral, sempre que você utilizar o artigo a, ele deve ser usado antes de palavras que iniciam com vogal. Mas vocês lembram da explicação anterior que quando a palavra iniciar com a vogal E, seguido da vogal U, e quando a palavra iniciar com a vogal U, seguido da consoante N, você deve usar o artigo A. No caso dessas duas palavras, elefante e guarda-chuva, elephant e umbrella, também elas começam com a letra E e com a letra O. Mas observe que na palavra elephant, a segunda letra é a consoante L. Portanto, nessa palavra aqui, o E tem um som de vogal, elephant. Aí, nesse caso, mesmo a palavra iniciando com E, você deve usar am, o artigo am. Você só usaria a se caso a segunda letra após a vogal E fosse a vogal U. Como não ocorre, então, no caso dessa palavra aqui, o E tem som de vogal, portanto, am. A mesma coisa aqui na palavra umbrella, guarda-chuva. Você tem a palavra iniciando com a vogal U, mas acontece que aqui, ó, a segunda letra é a consoante M. Nesse caso de umbrella, o U vai ter o som da própria vogal. Então, obviamente, você deve usar o artigo am. Você só usaria o artigo a se caso essa palavra iniciasse com a letra U e a segunda letra fosse a consoante N, de nanico. Aqui é M de maluco. Então, nesse caso aqui, o U, ele tem o som da própria vogal. Então, você deve usar o artigo am. Portanto, a regra, primeiro, para se usar o artigo am, é com vogais. Uma maçã, um elefante, uma laranja, um idiota e um guarda-chuva. Segunda regra, palavras iniciadas com H que tenha um som mudo. É diferente, quer dizer, o H não é pronunciado. Você só escreve a palavra com a letra H, mas não a pronuncia. Vamos aos exemplos. An hour, an honor, an hair e an honesty. Observe essas quatro palavras. Hora, honra, herdeiro e honestidade são palavras em inglês que começam com a letra H, mas tem um som mudo. Aí um aluno pode perguntar, professor, como é que eu vou saber identificar? Se eu não consigo pronunciar a palavra, como é que eu vou saber se a palavra em questão, que está iniciando com a letra H, ela tem som aspirado, som da consoante R ou som mudo? Muito simples. Em inglês, somente essas quatro palavras, hour, que significa hora, honor, que significa honra, hair, que significa herdeiro, e honesty, que significa honestidade, são as únicas palavras em inglês que começam com H e têm som mudo. Portanto, qualquer outra palavra que estiver escrita em inglês e iniciar com H, automaticamente você já sabe, pela regra de eliminação, que qualquer outra palavra em inglês que começar com H tem som de R. Portanto, basta só você saber que essas são as únicas quatro palavras em inglês que começam com a letra H e tem o som mudo. Qualquer outra palavra diferente dessas quatro aqui,
ela vai ter H, portanto, vai ter H com som de R. E na hora de você for utilizar o artigo, você vai usar o artigo a. E para essas 4 palavras que começam com H, você vai usar o artigo am.